Você sabe como utilizar esse efeito de sombra na planta do ArchiCAD? Recentemente eu postei esse projeto aqui no meu Instagram e muitas pessoas ficaram curiosas, recebi até um direct me perguntando como que eu cheguei nesse resultado. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar exatamente como você pode também alcançar esse mesmo nível de representação gráfica nas suas plantas do ArchiCAD. Eu sou o Lucas Bacelar, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo em se inscrever e também ative as notificações clicando nesse sininho para você não perder nenhuma dica desse universo do ArchiCAD. Então, bora lá para a tela. Primeiramente, eu preciso te dizer que o ArchiCAD não tem disponível o recurso de sombreamento numa vista de planta, numa vista simbólica como essa. Por quê? O ArchiCAD ele trabalha de maneira separada o 2D e o 3D. Então, a gente consegue, na verdade, ter uma representação simbólica dessa planta que ela não é exatamente um plano de corte horizontal projetado. Isso porque existem vários filtros aqui no ArchiCAD que nos possibilitam ter representações diferentes. Por exemplo, uma planta de forro, uma planta de piso, uma planta mais detalhada para projeto executivo, uma planta mais simbólica para estudo preliminar, como essa que nós estamos vendo aqui. Para que isso aconteça, ele precisa trabalhar o 2D de maneira separada do 3D. Então ele traz uma simbologia. Quando a gente insere aqui um elemento construtivo ou um objeto, ele vai sempre ter várias opções de representação simbólica em planta. A vantagem disso, como eu falei, é a infinita possibilidade de representações que a gente consegue aqui dentro do ArchiCAD. E a outra vantagem é que isso torna o programa mais leve também de trabalhar, em comparado, por exemplo, com o Revit, que faz uma projeção 3D direta. Então, por conta disso, do 2D está separado do 3D, a gente não consegue ter essa representação de sombra aqui através de um simples clique, através de um simples filtro. Para que você tenha a sombra na planta, você teria que fazer um documento 3D, por exemplo, a partir da planta. Esse sim gera uma sombra, pode gerar uma sombra, porém ele não vai ter a representação simbólica das portas abertas, por exemplo, ela apareceria fechada. Então, como que eu fiz para trazer essa sombra que você está vendo aqui numa vista simbólica? Bom, aí aqui está o pulo do gato, a gente tem aqui um segredinho para fazer isso. Eu vou te mostrar agora. Para isso a gente vai abrir aqui uma perspectiva e agora a gente vai precisar gerar um corte 3D. Então para isso eu vou habilitar aqui o corte 3D e aqui eu vou pegar essa tesourinha da parte de cima para gerar um corte aqui. No meu caso eu vou colocar já uma medida exata de 1,20 e vou dar um Enter. Ou seja, eu tenho um plano de corte agora a 1,20 m, que é o mesmo que a gente tem na planta. Vou clicar em finalizar. Agora eu não preciso mais visualizar o plano de corte, então aqui nessa setinha dos cortes 3D eu vou colocar aqui em mostrar planos de corte desativado. Muito bem, agora a gente precisa visualizar esse plano de corte de cima e a partir de uma vista axonométrica. Para isso você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse no área vazia e vir aqui em definições da projeção 3D. Aqui de perspectiva cônica, que é o que a gente está vendo, eu vou clicar para perspectiva axonométrica. Então ele já muda a minha janela e aqui eu posso escolher o tipo de projeção para planta. Podemos clicar aqui nessa câmera, rotacionando até que ela chegue aqui no ângulo de 270 graus, para que o Y esteja para cima e o X na horizontal, exatamente como está na orientação da minha planta. Você pode também digitar esse ângulo que vai dar no mesmo. Podemos clicar em OK e agora já estou visualizando esse 3D axonométrico a partir de uma vista superior. Agora, para funcionar, para que a gente possa copiar essas sombras aqui, eu preciso mudar aqui o estilo 3D. Então aqui em estilo 3D eu vou mudar para um estilo vetorial. Precisa ser um desses três estilos aqui com sombra, Então no caso eu vou escolher esse segundo tipo aqui que já tem no meu template padrão brasileiro, o esquemático sombreado. Lembrando que ele tem que estar aqui entre parênteses vetorial, senão não vai funcionar, você não vai conseguir copiar a sombra. E ele vai ficar dessa forma aqui. Lucas, eu não estou encontrando na minha área de trabalho os estilos 3D. Bom, você pode habilitar ele vindo em janelas, barra de ferramentas, 3D simples, ele vai habilitar essa janelinha aqui. Uma outra janela que eu gosto muito de utilizar aqui no ArchiCAD, você vai encontrar aqui em janela, paletas, vegetais rápidos. É essa paleta que a gente tem aqui em cima. Nesse momento eu vou utilizar para esconder elementos que eu não quero ver nessa vista 3D, para poder ficar mais leve. Por exemplo, o meu terreno, ele é muito pesado, às vezes vai ter muita geometria, muitos polígonos, então vai ficar difícil da gente copiar a sombra. Então, no meu caso, para esse projeto eu vou esconder o terreno. Então, seleciono o terreno e venho aqui esconder vegetal selecionado. Agora que eu já estou vendo apenas aquilo que eu quero, eu vou pegar o retângulo de seleção, vou fazer um retângulo no trecho onde tem a sombra que eu quero copiar.
Agora eu vou dar um Ctrl C ou Command C no Mac e vai abrir aqui essa janela de opções de cópia 3D. Eu vou utilizar essa configuração aqui porque eu quero copiar apenas as sombras, né? O polígono das sombras e sem a moldura. Mas aqui você tem outras opções também. Por exemplo, eu posso copiar elementos construtivos com contornos, polígonos ou arestas e polígonos. No meu caso eu deixei nenhum porque eu não quero nenhum elemento construtivo. E aqui está o que nos interessa. A sombra você pode copiar somente os contornos ou as arestas e polígonos, ou seja, o contorno mais a própria trama em si, ou você pode copiar apenas os polígonos. No meu caso, eu quero só a sombra exatamente como a gente está vendo aqui, então vou deixar apenas os polígonos. Além disso, dentro dos polígonos eu posso ter a moldura dele ou posso ter sem moldura. No meu caso, eu vou deixar sem moldura porque vai gerar uma sombra mais limpa também, sem nenhuma linha. Posso clicar em OK e o ArchiCAD vai copiar agora esses polígonos de sombra para a gente poder utilizar lá na planta. Agora ele já copiou, eu posso ir na minha planta dessa vez. E agora aqui na minha planta eu vou acessar o atalho Ctrl V para colar. Se não aparecer nenhuma janela perguntando se você quer utilizar a localização original ou o centro da tela, você pode ter certeza que automaticamente o ArchiCAD já vai estar colando na mesma localização original, que é o que ele está fazendo aqui. Podemos clicar fora para confirmar a colagem dessa sombra exatamente na posição que ele está. Lucas, não estou vendo nada. Vamos pegar o retângulo de seleção, selecionar aqui o trecho onde eu copiei e agora vou selecionar aqui a ferramenta trama e dou um Ctrl A. Então aqui você está vendo todas as tramas que ele colou. Eu posso utilizar aqui a minha paleta de vegetais rápidos para esconder os outros vegetais. Assim a gente tem mais liberdade para trabalhar com essas tramas. Por exemplo, posso clicar com o botão direito do mouse, ordem de visualização passar para frente. Eu posso vir no menu edição, dar nova forma, consolidação de tramas. Se eu quiser apagar tramas sobrepostas, tramas repetidas, eu não vou fazer nesse caso, porque aqui eu tenho muitas tramas e pode demorar aqui um pouco no vídeo. Eu vou entrar já nas definições dessa trama, para eu colocar todas elas com a mesma configuração. Por exemplo, aqui a trama, eu vou utilizar uma trama de 50%. A caneta do primeiro plano, eu vou utilizar a caneta 18. E a caneta do fundo da trama eu vou deixar transparente. Posso clicar em OK e note que ele já configurou, inclusive já sumiu, né, aquela baguncinha que estava aqui ao redor. Ele já reconheceu essas tramas de maneira mais organizada também. Posso dar um ESC e aqui a gente está vendo, ó, toda a sombra que a gente copiou. Você pode, por exemplo, selecionar tudo, acessar o atalho Ctrl G ou Command G para agrupar. Dessa forma, se você tiver com suspender grupos desativado, você vai clicar apenas uma única vez e vai selecionar todas as tramas. Podemos até voltar aqui os vegetais e aqui você já vê o resultado, né? As tramas já na posição correta. Se você estiver trabalhando num projeto grande como esse daqui ou até maior e essas tramas estiverem pesadas, você pode também salvar isso como um objeto que vai ficar bem mais leve. Para isso eu vou pegar aqui em documentação a ferramenta ponto quente e é importante você registrar aqui um ponto de referência, por exemplo aqui no ponto de origem do projeto. Sendo assim, a gente vai selecionar agora as minhas tramas. Com o Shift eu vou selecionar também o ponto de origem. E agora a gente vai no menu Arquivo, Biblioteca e Objetos, salvar a seleção como objeto. Aqui eu posso colocar, por exemplo, sombra planta. Clico em salvar e depois em OK. Nesse caso eu posso até apagar as minhas tramas. E agora é só você vir em modelagem, ferramenta objeto, que você já vai ter aqui o objeto novo habilitado. Vamos entrar nas definições e aqui você pode selecionar onde vai ser a âncora desse objeto. No nosso caso a gente vai clicar exatamente naquele ponto quente que nós adicionamos, um pouco acima do canto inferior esquerdo. Podemos clicar em OK e agora, ó, lá no meu ponto de origem eu vou clicar para inserir essa sombra. E pronto, aqui está a nossa sombra também, agora bem mais leve, utilizando o objeto. Então fica a seu critério dependendo do tamanho do seu projeto, da dificuldade que você tem para trabalhar com essas tramas. O legal é você também colocar esse objeto ou essa trama num vegetal que vai aparecer somente na planta artística ou numa planta de layout. Sendo assim, eu posso ter aqui, por exemplo, no meu mapa de vistas, uma planta artística como essa, mas também uma planta técnica, onde essa sombra não vai aparecer. Então já na minha planta artística, aqui está a minha sombra. E o resultado realmente é muito legal. Muito legal, né? Realmente dá um toque muito especial nas suas plantas de layout, principalmente aquelas que você vai apresentar para o cliente. Dá até uma noção de altura e profundidade. Se você gosta de conteúdos como esse, de representação gráfica, aqui no canal tem vários vídeos, tem playlists completas aqui sobre representação gráfica. Se você ainda não tem um domínio do ArchiCAD em todas as etapas do projeto, se você não conseguiu ainda migrar definitivamente para essa ferramenta, eu te convido a conhecer o nosso treinamento completo, a formação BIM para arquitetos.
O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se a gente não tiver com uma turma aberta, você pode se cadastrar na lista de espera e vai ser avisado assim que abrirmos uma nova turma. E claro, não sai desse vídeo sem clicar em gostei, para que o YouTube possa distribuir para mais pessoas. E também coloca aqui nos comentários o que você achou dessa dica. Se você não é inscrito ainda e ficou comigo aqui até o final, por favor, né? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal também, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui e nenhuma dica desse universo do ArchiCAD. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima.